Você sente isso? Essa inquietação no seu peito, essa sensação de que há algo acontecendo ao seu redor que seus olhos ainda não conseguem ver? Algo está se movendo, algo grande, algo que pode mudar tudo. Há forças que trabalham contra você, sussurros que tentam minar sua esperança, mas hoje seus olhos se abrirão. Assim como Geazi, que temeu ao ver o exército inimigo cercando Eliseu, você tem olhado ao seu redor e enxergado apenas problemas, dificuldades, portas fechadas e um caminho sem saída. Mas há algo que você não percebeu ainda. Existe um exército celestial ao seu favor, uma força invisível que está prestes a se manifestar de forma tão poderosa que todas as muralhas ao seu redor começarão a ruir. Eu quero que você fique comigo até o fim, porque algo será revelado aqui, algo que pode transformar completamente sua vida. Não saia, não desvie a atenção. O que eu tenho para te dizer hoje é urgente, é divino, e você precisa ouvir cada palavra. Deixe seu coração aberto e permaneça aqui, porque essa mensagem não é um acaso. Ela é um chamado diretamente para você. Quantas vezes você se sentiu cercado? Quantas vezes a vida pareceu te empurrar contra a parede sem uma saída visível? Talvez você esteja enfrentando desafios dentro da sua própria casa, conflitos que drenam suas forças. Pode ser um filho distante, um casamento abalado, problemas financeiros que insistem em te preocupar noite após noite. Ou talvez seja a sua saúde, dores constantes, diagnósticos que te fazem questionar se haverá um amanhã melhor. Você olha para os lados e vê apenas barreiras, inimigos invisíveis, um peso que parece impossível de carregar. Mas escute. A verdade que os seus olhos naturais não conseguem ver é que existe uma movimentação no mundo espiritual agora mesmo. Existe um Deus que tem visto cada passo seu e Ele já ordenou a reviravolta. Você não está sozinho nesse campo de batalha. Se você pudesse ver com os olhos espirituais agora, enxergaria uma realidade completamente diferente. Há anjos em volta da sua casa. Há um mover divino preparando uma virada inesperada. Mas para que isso se manifeste, você precisa fazer algo essencial: confiar. Eliseu não ficou desesperado como Geazi. Ele sabia algo que o seu servo ainda não compreendia. Ele via além da realidade visível. E hoje, Deus quer abrir os seus olhos para que você também enxergue além do que está à sua frente. Não é sobre o que parece estar acontecendo, é sobre o que Deus está fazendo nos bastidores. O inimigo quer te convencer de que o fim chegou, que não há saída, que tudo está desmoronando. Mas o Senhor já decretou: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nada poderá frustrar os planos dele para a sua vida. Você pode não entender agora, pode não ver como as peças se encaixarão. Mas confie, a resposta está a caminho. O livramento já foi liberado. O que parecia impossível começará a se desenrolar diante dos seus olhos. Se você sente que essa palavra está falando diretamente com você, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. Faça disso a sua declaração de fé. Deixe essa palavra ecoar dentro de você, porque o que Deus está preparando é maior do que tudo que você imaginou. Há algo que vai acontecer nos próximos dias, e quando isso acontecer, você lembrará dessa mensagem. Você verá a confirmação dessa palavra de uma maneira que ninguém poderá negar. Pessoas que não acreditavam no que Deus podia fazer na sua vida, verão com os próprios olhos o agir dele. Aqueles que te subestimaram, que falaram que era o seu fim, verão que Deus tem a última palavra. Mas para isso você precisa permanecer firme. Não desista agora, não pare no meio do caminho. Deus já ordenou o que precisa acontecer e nada poderá impedir. Preste atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Nem tudo é o que parece ser. Existem batalhas que não se vencem com força humana, mas com fé.
Há situações que parecem impossíveis, mas são apenas oportunidades para que Deus mostre o seu poder. O exército de Samaria achava que tinha vencido, que Eliseu estava encurralado, mas em um instante Deus mudou toda a história. O que era uma situação de derrota se transformou em um testemunho glorioso. O mesmo acontecerá com você. A história não termina aqui. Seu capítulo final ainda não foi escrito. Deus está virando essa página e trazendo um novo tempo sobre sua vida. Se você crê nisso, continue aqui. Não saia antes de receber tudo o que Deus está liberando para você através desta mensagem. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir isso. Há pessoas ao seu redor que estão como Geazi, desesperadas, sem esperança, sem enxergar o que Deus já preparou. Seja um canal de bênção para alguém hoje. Espalhe essa mensagem. Deixe que ela alcance corações que estão precisando dessa revelação. E se você quer continuar recebendo palavras como essa, que fortalecem, que abrem os olhos, que trazem direção e esperança, se conecte. Não perca as próximas mensagens que Deus tem para você. Há mais por vir e você não pode ficar de fora. Agora, escute com atenção. Algo está prestes a acontecer. Você sentirá a presença de Deus de uma forma nova. Algo dentro de você começará a se mover. Sabe aquela sensação de que algo grande está para acontecer? Não ignore isso. É Deus falando. É Ele te preparando. Algo está sendo destravado no mundo espiritual agora. Segure essa palavra. Confie. O sobrenatural está chegando. Aquieta seu coração. Respira fundo. A presença de Deus está aqui e Ele está fazendo algo agora mesmo dentro de você. Existe um mover invisível, uma força que trabalha nos bastidores da sua vida, mesmo quando tudo parece parado. Você não imagina o que já foi decretado a seu favor, as portas que estão sendo abertas, as respostas que já começaram a ser enviadas. Há momentos em que a espera parece longa demais, em que a alma se inquieta e a mente tenta entender aquilo que só pode ser discernido espiritualmente. Mas Deus quer que você saiba, nada está atrasado, nada fugiu do controle. Os seus olhos se abrirão e você enxergará que, enquanto parecia que nada acontecia, Deus já estava preparando o cenário para algo maior do que você pediu. Você não chegou até aqui por acaso. Cada detalhe da sua jornada tem um propósito. O que parecia uma demora era, na verdade, um tempo de alinhamento divino. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele não entrega algo incompleto, não libera promessas pela metade. Se ainda não aconteceu, é porque Ele está ajustando cada peça para que, quando a resposta chegar, ela seja perfeita. Você já sentiu essa inquietação antes, essa sensação de que algo precisa mudar, que algo está prestes a se mover? Isso não é apenas um pensamento passageiro, é Deus te preparando para o que está por vir. Porque quando Ele se manifesta, não há barreiras que resistam, não há muralhas que permaneçam de pé. Tudo cede diante da ordem dEle. Muitas vezes, o que nos impede de enxergar o que Deus está fazendo é o medo. O medo paralisa, distorce a realidade, nos faz acreditar que estamos sozinhos, que Deus nos esqueceu. Mas isso não é verdade. Deus não esquece daqueles que Ele chama. Ele não ignora as orações sinceras, não despreza as lágrimas silenciosas. Ele vê, Ele se importa, Ele age. Mesmo quando tudo parece sem resposta, Ele está conduzindo sua história com mãos firmes e amorosas. O inimigo tenta fazer com que você duvide disso, tenta plantar a incerteza, mas hoje essa mentira será desfeita. Hoje, a verdade de Deus se levanta dentro de você como um fogo que queima todas as dúvidas e fortalece a sua fé. Existe uma cena acontecendo no céu agora mesmo. Se seus olhos espirituais se abrissem, você veria um movimento intenso. Anjos sendo enviados, portas sendo destrancadas, correntes sendo quebradas. Deus não faz nada pequeno.
Ele não opera sem propósito. O que Ele está preparando para você é grande, é definitivo, é poderoso. Não tenha medo do processo. Não desanime no meio do caminho. O que parece um silêncio divino é, na verdade, um tempo de construção. Se Deus ainda não te deu aquilo que você espera, é porque Ele está preparando algo que vai além da sua imaginação. Escreva aqui nos comentários: Deus, abre meus olhos para enxergar o que não vejo. Esse é o clamor que transforma. Essa é a oração que muda tudo. Porque quando Deus abre os nossos olhos, o medo se dissolve, a dúvida se desfaz e a certeza do agir dele se torna inabalável dentro de nós. E é exatamente isso que Ele está fazendo agora. Ele está removendo toda venda espiritual, toda limitação que tem te impedido de ver além das circunstâncias. Você não está sozinho, você nunca esteve. O que te cerca hoje não determina o seu amanhã. O exército inimigo ao redor de Eliseu parecia ser um obstáculo intransponível. Mas no instante em que Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu que o cenário era muito maior do que ele imaginava. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 6,16. Essa palavra não era apenas para aquele momento. Ela ecoa até hoje sobre a sua vida. Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, o que pode te vencer? Nada. Nenhuma ameaça é maior do que a presença de Deus ao seu redor. A tempestade pode rugir, os ventos podem soprar com força, mas nada pode te derrubar se Deus for o seu fundamento. Você já enfrentou desafios antes, já passou por dias difíceis, já superou situações que pareciam impossíveis. E o que te sustentou? A graça de Deus. O mesmo Deus que te trouxe até aqui não vai te abandonar agora. Ele não permite que você enfrente batalhas sem propósito. Se há um desafio diante de você, também há uma vitória preparada. Se há um obstáculo, há um caminho sendo aberto. O que você precisa agora não é entender todos os detalhes, mas confiar. Confiar que Deus já foi antes de você, que Ele já escreveu o desfecho, que Ele já decretou a resposta. O tempo de Deus nunca falha. Você não está esquecido, não está perdido. A sua história está nas mãos dEle e nada pode frustrar os planos que Ele tem para você. O medo diz que é impossível. A fé responde que tudo já está nas mãos de Deus. A dúvida diz que não há saída. O Espírito Santo sussurra ao seu coração que o caminho já foi preparado. Escolha ouvir a voz certa. Escolha acreditar no que Deus está dizendo. A sua fé não pode ser baseada no que você vê, mas no que Deus prometeu. Porque tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Seus olhos estão se abrindo. Você está começando a enxergar que essa fase não é o fim, mas um recomeço. Algo está nascendo dentro de você. Uma nova força, uma nova esperança, uma fé renovada. O peso está saindo, a angústia está cedendo e a paz de Deus está tomando o seu coração. Respire fundo. A presença dEle está aí com você. Ele nunca te deixou, nunca te desamparou. Eu sei que dentro de você há um turbilhão de sentimentos agora. Há momentos em que a incerteza parece ser maior do que a fé, quando o tempo de espera se prolonga além do que você imaginava. Mas escute, o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele está operando, mesmo quando você não percebe. E no instante certo, tudo que parecia oculto se tornará visível. Você verá com seus próprios olhos aquilo que já foi decretado no céu. Não foi esquecido, não foi ignorado.